A gente já teve a onda de colocar prótese, agora tem a onda de tirar a prótese. E são as ondas do mar da plástica, não tem jeito. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre explante. O que é o explante? Explante é a retirada do implante mamário da pessoa que colocou em algum momento da vida, certo? E essa retirada de implante mamário pode acontecer por diversas razões. Vamos levantar aqui algumas dessas principais razões e perceber se existe justificativa na maioria delas ou não. A retirada do implante ou explante pode ser por uma razão muito simples, uma razão exclusivamente estética. Qual seria essa razão exclusivamente estética? A paciente tem uma prótese de silicone, considera suas mamas grandes e quer simplesmente retirar essa prótese para deixar as mamas pequenas. Tem aquelas pacientes que desejam retirar o implante simplesmente por considerarem que não querem mais ter um corpo estranho ali naquela região. Eventualmente, mulheres de mais idade que não querem se submeter a um procedimento cirúrgico no futuro, também podem tirar o implante mamário com esse intuito. Eu sempre explico para as minhas pacientes que se ela está colocando uma prótese na mama, em algum momento no futuro, ela vai ter que operar essa prótese, seja para aumentar o volume dessa prótese, diminuir o volume dessa prótese ou retirar esse implante mamário. Apesar de que aquela fala de antigamente, de que o implante deveria ser trocado a cada 10 anos, não existe mais, a gente orienta que o tempo de mexer nesse implante agora é indeterminado, pode ser com 10, 15, 20 anos, enfim, não importa. Mas a única certeza que a gente tem é que a gente vai mexer nesse implante. Não tem como um implante mamário ficar aí por um tempo absurdo, 30, 40 anos. Não tem jeito, em algum momento a gente vai precisar manipular esse implante. E tem mulher que eventualmente não quer mais se submeter a esse tipo de cirurgia. Então ela retira o implante mamário, deixa apenas o tecido que a gente chama de autólogo. O tecido autólogo é o tecido próprio dela, a gordurinha, a glândula mamária exclusivamente dela. Porque assim ela vai ter a oportunidade que, se ela quiser, nunca mais operar essa mama, certo? Existiu uma onda de alterações sistêmicas relacionadas ao uso de implante mamário. Essas alterações são aquelas elencadas no grupo das doenças do silicone e na síndrome ásia, que é uma síndrome relacionada a adjuvantes quaisquer. O que é um adjuvante? Adjuvante é um item externo ao organismo que gera uma reação imunológica de combate a ele e, por isso, uma série de reações sistêmicas. Qualquer corpo estranho, qualquer item estranho ao organismo que vá gerando uma reação imunológica ali, pode gerar a síndrome ásia. E a doença do silicone é uma série de alterações sistêmicas relacionadas à alteração de humor, queda de cabelo, alteração nas unhas, na pele, enfim. Essas pessoas, elas gostam que a gente retire o implante e a cápsula completa desse implante. Na grande maioria das vezes isso é possível, em algumas vezes é impossível retirar completamente a cápsula do implante. Por exemplo, em implantes de textura mais delicada, ou implantes lisos, ou nanotextura, em próteses submusculares, onde a parte posterior da cápsula, a parte da cápsula que está em contato com a costela, é tão fina, tão fina, tão fina, que tentar retirar essa cápsula pode aumentar a chance de lesões torácicas, perfuração ali no tórax, alguma coisa nesse sentido, coisa que não compensa, não tem sentido a gente submeter a paciente a um risco desse para tirar uma cápsula, levando em conta que cápsulas que são saudáveis, ou seja, cápsula que não tem contratura, que não tem um espessamento patológico, não existe nenhum problema deixar no organismo. A gente pode deixar essa cápsula ali e com o tempo ela vai se desfazendo, vai se remodelando e tá tudo bem. O grande problema seria deixar uma cápsula muito espessada, uma cápsula que a gente chama de doente ali. Qual que é a grande jogada aqui nesse caso de explante para essas pacientes? Em muitos casos, a gente até tem uma melhoria transitória da sintomatologia dessas pacientes, mas que com cerca de 6 meses mais ou menos a gente reavalia os casos e as pacientes voltam a ter todos os sintomas de antes
da retirada da prótese. E o que isso na prática significa para a gente? Que na grande maioria desses casos não existia nenhum tipo de doença relacionada ao silicone, mas eram realmente alterações familiares, conjugais, profissionais, estresse, itens externos que faziam com que aquela pessoa tivesse as alterações sistêmicas que ela estava achando ruim. Ela joga a culpa no silicone. Quando retira o silicone, ela tem uma falsa esperança de que tudo vai melhorar, mas como as causas externas não mudam, ela volta a ter a mesma sintomatologia de antes. Na grande maioria das vezes, o culpado não é o silicone. E por último, uma situação extremamente rara que pode nos levar a fazer uma retirada de um implante de silicone com a integralidade dessa cápsula é uma doença chamada BIA-ALCL. O que é a BIA-ALCL? É um linfoma, né? É um câncer relacionado à cápsula da prótese, que acontece na parte interna dessa cápsula, que ele é completamente tratado quando a gente retira essa cápsula fora. Importante salientar, este câncer de cápsula mamária, o BIA-ALCL, não tem nada a ver com câncer de mama. Câncer de mama é uma coisa e esse câncer é outra coisa. O câncer de mama, se a paciente tiver predisposição genética, ela vai ter esse câncer com, sem ou apesar de prótese de mama. O que eu estou falando aqui é de um câncer de cápsula de prótese mamária, extremamente raro, que acontece principalmente com próteses de macrotextura e que a gente consegue tratar muito bem retirando integralmente essa cápsula junto com a prótese. E a gente costuma diagnosticar esse tipo de câncer de cápsula mamária quando as pacientes têm um aumento súbito e volumoso da mama. Forma uma grande quantidade de líquido lá na parte interna, a gente consegue aspirar esse líquido, mandar para análise e a partir daí a gente já tem uma boa noção da possibilidade desse tipo de lesão, que é o BIA-ALCL. Essas alterações de BIA-ALCL costumam acontecer com próteses mais antigas, coisas de 10 anos, mais ou menos por aí para frente, de implante mamário. Quando a gente indica um explante, a gente precisa deixar muito claro para a nossa paciente que ela vai perder aquilo que estava dando estruturação e volumização para a mama. Então antes a paciente tinha uma mama num certo volume, num certo formato arredondado, enfim, e que sem essa prótese, na grande maioria das vezes, a região fica reta, fica plana no tórax da paciente. E é um grande desafio cirúrgico para o cirurgião. Eu não nego nenhum explante para nenhuma paciente minha. Tem cirurgião que eventualmente não gosta de fazer. E eu tento resolver todas, mas são casos sempre muito desafiadores. E nem todos eles ficam esteticamente perfeitos, esteticamente agradáveis. Porque pensa comigo, como que a gente deixa uma região reta, sem nenhum tipo de estruturação, sem nenhum tipo de volumização, num formato que fique bem feminino, bem volumoso como antes? Então muitas vezes a gente não consegue chegar nesse sentido. Principalmente nas pacientes muito magras, porque a gente não tem tecido para mobilizar. Naquelas pacientes que têm um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de gordura localizada nessa região do tórax, a gente consegue deslocar a parte dessa gordura para a região do cone mamário e a gente consegue dar uma estruturação, uma volumização nessa mama e ficam casos muito agradáveis, ficam casos muito bons. Se você gostou desse conteúdo, clique aí no like, se inscreva no canal porque isso nos dá força e não deixe de me seguir em todas as outras redes sociais. Um grande abraço, tudo de bom!